Senhor presidente, queria deixar registrado aqui um aspecto sobre o bombardeio que Israel está sofrendo, massacre, atentados terroristas contra seu território, uma chuva de mísseis que já chega perto de 1.000 mísseis enviados desde territórios dominados pela Palestina contra civis aleatoriamente em Israel, né? Todos nós sempre escutamos, e quase como clichê, que se Israel aceitasse dividir o seu território, haveria paz no Oriente Médio. Pois bem, Israel já tentou em 6 oportunidades, com generosíssimas ofertas de território para a autoridade palestina, e nunca chegou à paz. Temos aqui exemplos em 1936, 1947, 1967, 2000 e 2008. Até que, em 2005, senhor presidente, Israel, de maneira unilateral, deu um território para a Palestina, que é o território conhecido hoje como Faixa de Gaza. Esse território virou base terrorista, e dentre os grupos terroristas está ali o Hamas. É daí que partem a esmagadora maioria desses mísseis atirados contra civis em Israel, que já mataram 5 pessoas, né? E eu queria aqui também deixar registrado, senhor presidente, que Israel é tão misericordioso e respeita tanto os direitos humanos, ao contrário de alguns outros países, que desenvolveu um sistema chamado Iron Dome, que intercepta os mísseis que são enviados contra o Estado de Israel no ar. Isso porque antes dessa tecnologia desenvolvida por Israel, o que Israel fazia? Ela enviava o míssil de volta para o local de onde foi lançada a agressão. Só que por vezes os terroristas são tão canalhas que eles utilizam escolas como base de lançamento dos seus foguetes. E quando Israel mandava a sua resposta de volta, isso caía nas escolas e o derramamento de sangue era utilizado por esses inescrupulosos terroristas para dizer que Israel estava assassinando crianças. Então veja o quanto de injustiça que existe nessa história, senhor presidente. E eu digo aqui, os países que menos sofrem com o terrorismo são justamente os mais duros. Se a gente quer evitar de ter o terrorismo aqui no Brasil, a gente tem que declarar o Hezbollah, o Hamas, a Al-Qaeda, Boko Haram, a Jihad, todos esses grupos como terroristas, impedindo a circulação de seus membros aqui no Brasil, assinando acordos de extradição, porque o Brasil não é mais terra de terroristas. Graças a Deus já demos os exemplos, com César Batiste, 2 sequestradores paraguaios, pelo menos, que enviamos de volta, para mandar o recado que o Brasil mudou, e mudou para melhor. É quase que a concretização do discurso proferido na ONU em 2016, do premier israelense Benjamin Netanyahu, dizendo que aos poucos, mais e mais países vão acordar para a verdade, para as injustiças que são cometidas contra Israel em fóruns internacionais, como é a ONU, que vira e mexe, posterga e renova comissões para investigar Israel e não para investigar a Palestina ou esses grupos terroristas que vivem bombardeando e matando civis. Imagina, senhores, e não é muito difícil da gente fazer esse exercício mental, você está caminhando na sua cidade, de repente sirenes começam a tocar porque está chovendo mísseis do céu. E aí quando você vai para a ONU ou alguns outros organismos internacionais, você que está caminhando na rua é da nacionalidade investigada, um total contrassenso. Então eu faço apelo que outros países sigam o exemplo do Brasil e votem junto com Israel nos fóruns internacionais, rendendo aqui minhas homenagens ao embaixador grande Yossi Shelley, que colaborou em muito nessa mudança de visão do Brasil. E uma sugestão para o presidente Aécio Neves. Em 2019, enquanto fui presidente aqui da Comissão de Relações Exteriores, assinei um acordo de cooperação inédito com o Congresso, com a Comissão de Relações Exteriores do Knesset, que é o Congresso de Israel. Esse instrumento assinado pode agora ser utilizado. Eu solicito, e farei isso de maneira formal, para que o presidente Aécio Neves solicite e envie uma carta ao Knesset de Israel perguntando sobre dados oficiais, número de mortes, de onde vêm os mísseis, quais grupos terroristas estão reivindicando esses atentados, para que, com essas informações em mãos, nós temos um debate mais claro aqui no Brasil. E para quem acha que o terrorismo é algo muito longe, vale lembrar os atentados do Hezbollah em 1992 e em 1994, respectivamente contra a Embaixada de Israel e contra a Associação AMIA, também formada por israelenses. Não faz muito tempo, o presidente Macri decretou que Hezbollah é um grupo terrorista, fato que o Brasil, na minha sugestão, deveria seguir. E finalizando, senhor presidente, nesse 1 minuto para concluir,
Eu justamente, presidente Cajado, eu fiz questão de, no final da minha presidência dessa comissão, ir a 2 países, Israel e Emirados Árabes, para que a gente possa conhecer, de fato, um Estado judeu e um Estado árabe, para a gente ver que os árabes não se confundem com terroristas. Emirados Árabes manda suas tropas, suas forças armadas para combater o Talibã no Afeganistão. O Talibã que degola as pessoas simplesmente por serem cristãs ou por não serem muçulmanas. Eles são pessoas muito diferentes e os terroristas querem isso. Eles querem que nós venhamos a confundir os terroristas com os árabes, porque assim fica impossível haver qualquer negociação de paz, que é a missão deles. Muito obrigado, senhor presidente.